E o Palmeiras segue preparação para a partida desta segunda-feira contra o São Paulo no Allianz Parque. Expectativa de estádio cheio. Torcida do Verdão vai se fazer presente, fazendo uma grande festa para o duelo desta segunda-feira, valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista 2025. Nesse vídeo trazendo aí o Abel Neto e outros comentaristas falando da partida. Inclusive teve um comentarista que falou que o Palmeiras é favorito para essa partida de segunda-feira. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos para o vídeo e no final do vídeo eu estarei trazendo as últimas notícias do Alviverde. Bola na trave, numa altura do jogo. Mas muito pouco, viu? Muito pouco, é que os outros nada fizeram. Que eu me fizeram. lembre quantas defesas fez o Brasão. Praticamente nenhuma. O que é muito raro, porque o Brasão trabalha. O Hugo Souza fez uma numa cobrança de falta e só também. Muito pouco, muito pouco. Os quatro O Everton pequenos, fez muito... uma também de um chute de longe do Pará, mas basicamente isso. Quem é favorito no Choque Rei, Breler? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Palmeiras sobe de produção no momento certo, consegue a classificação, mesmo que ali de forma mais sofrida, mas porque pegou um grupo mais forte também. E analisando o conjunto, analisando o contexto também de ser um time que luta pelo tetracampeonato, um tetracampeonato que seria inédito, pelo menos na história moderna do futebol paulista, eu vejo que o Palmeiras está à frente. O Palmeiras tem mais elementos para conseguir essa classificação, além do fator casa. Não é só jogar em casa, não é só ter o Allianz Parque e o gramado sintético a seu favor. O Palmeiras tem também um ambiente mais favorável agora. Só a chegada do Vitor Roque já ajuda a dar uma sintonia maior com a torcida. O torcedor ficou mais calmo, mais satisfeito. Estão mais calmos? Mais calmos? Não, agora calminhos. Chegou o Vitor Roque. O Palmeiras consegue fazer um mercado até um pouco mais agressivo que o padrão, gastando mais dinheiro. Então, por tudo isso, e até pela base que o Palmeiras já tinha, né, do ano passado, que já é muito forte, preservando o Estevão, que sai no meio do ano, mas ainda assim com referências como Rafael Veiga, o Everton no gol, Gustavo Gomes e Murilo, é um time muito respeitável. É claro que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo. O São Paulo costuma ser uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu ia falar isso, que vocês estavam esquecendo do Paulistão com o Hernan Crespo, que o São Paulo ganhou do Palmeiras, da Copa do Brasil, que o São Paulo eliminou o Palmeiras. Até nesse Campeonato Paulista, o São Paulo preservando Lucas e Oscar, fez um jogo ali muito competitivo, 0-0, segurou um empate, mesmo com esses desfalques, segurando os jogadores para o segundo tempo por causa do gramado sintético. Agora não dá para segurar, agora tem que ser com força máxima e por isso vejo o São Paulo em condição de fazer um bom jogo. Mas se analisar favoritismo, quem está à frente, quem no detalhe pode vencer, eu vejo que o Palmeiras ainda está à frente de todos os rivais. O Palmeiras é o favorito para conquistar o tetracampeonato paulista. O que precisa melhorar no São Paulo, do Lucas? Você viu a liderança do Lucas ali no vestiário? No vestiário e dentro de campo, aliás, fez a jogada do gol do Caleri ali no contra-ataque. Com falta no início da jogada, é bom lembrar. Para mim não foi falta, não. Não? Não. Pra mim... Mas que estamos falando de futebol, modalidade de futebol. Futebol tem mão nas costas, mas na minha visão não tem empurrão. E o Vagninho, o jogador do Novo Horizontino, se jogou ali, sentiu o contato. Para mim não foi nada. Mas faltou critério da Edna. Para mim não foi nada também do Patrick Bray em cima do Ferreirinha. E aí, se é para deixar o jogo seguir, deveria ter deixado seguir aí, não expulsado o jogador do Novo Horizontino. Mas o São Paulo não fez um grande jogo contra o Novo Horizontino. Precisava se classificar de qualquer forma. Já tinha sido eliminado para o Novo Horizontino no ano passado. E se é eliminado pela segunda vez consecutiva em casa, o clima ia ficar muito pesado para cima do Zubeldia. Cumpriu a missão, mas se a gente analisar a produção ofensiva do São Paulo, também produziu pouco. Foram 8 finalizações só. O Novo Horizontino termina a partida com mais finalizações, embora não tenha levado grande perigo para o gol do Rafael.
mas foi um jogo em que o São Paulo produziu pouco e o gol sai até de um contra-ataque. Quando o Novo Horizontino se lançou mais, o São Paulo aproveitou com velocidade, com genialidade do Oscar no passe, velocidade do Lucas, oportunismo do Caleri, mas analisando o que o time pode fazer, eu vejo que o Zubeldia está buscando um equilíbrio entre ter mais segurança defensiva e ter um time propositivo, um time que use bem esses jogadores técnicos que tem lá na frente. Sacou o Luciano do time, novamente com uma linha de 3 lá atrás e dá mais segurança realmente, o time fica mais equilibrado, mas sem o Luciano perde mais ofensivamente. Perde ofensivamente e perde um jogador decisivo. O Luciano, ainda mais para clássico, num choque rei. Pediu muito o Luciano durante o jogo. Luciano! Mas não entrou no jogo. E eu até acho natural essas dificuldades. Lógico, o torcedor está insatisfeito, tem criticado, e de fato acho que merece as críticas pelo desempenho que tem apresentado, até porque é uma extensão do que foi o final de 2024, né? Um São Paulo que terminou voando e agora está tendo dificuldade. Mas eu acho natural até pela mudança. Você tem um jogador do nível do Oscar que oferece características diferentes, no primeiro momento com os 4 jogando, depois tem a saída do Pablo Maia, tudo bem, foi algo mais recente, tem a tentativa agora com 3 zagueiros. Então acho que o início de temporada também é importante nesse sentido, assim, de você encontrar a base do time, você ter essa oscilação, eu entendo que é natural, embora não entenda as críticas dos torcedores, e até você tinha perguntado, Abel, o que o São Paulo precisaria mudar, para mim passa muito na questão da criatividade. Lógico, nas peças com o Lucas, com o Oscar, a gente viu o gol, né? Não foi uma grande atuação, mas a capacidade que o Lucas tem, o Oscar, de definir um jogo num lance é algo impressionante, que poucos jogadores no Brasil têm esse nível para conseguir lances técnicos tão impactantes. Mas o São Paulo ainda carece coletivamente de maior criatividade, de um time que acaba fluindo mais, mas eu acho que ainda também entra um pouco nessa conta, de um time que está se conhecendo, com a chegada de um jogador importante, que tem mudança tática, que está entendendo ainda a maturação desse trabalho, embora seja um técnico que já estava na última temporada. Porque equilíbrio entre defesa e ataque, o Corinthians, por exemplo, também procura. Isso é fato. Agora, mesmo na boa fase. A diferença é que o Corinthians acabou o ano com crédito e o São Paulo acabou o ano no débito. Ninguém nem prestou muita atenção porque o São Paulo era um fim de ano sem chu nem mu. Mas crédito ou débito você paga do mesmo jeito. Então, alguma hora você tem que pagar. E essa é a hora de pagar. A gente está fazendo muita projeção em cima do que os times fizeram, mas a verdade é que são 2 clássicos em que a vantagem não é de ninguém no sentido do resultado. Qualquer 0-0, qualquer 1-1, qualquer empate, que é um resultado normalíssimo em qualquer um desses 2 jogos, leva a pênaltis. Então tá muito aberto. Eu acho que são times todos os times têm imperfeições. Professor, na sua visão, o Zubeldia mantém essa estratégia que ele usou contra o Novo Horizontino diante do Palmeiras, que é um jogo totalmente diferente, um clássico, ele estará fora de sua casa. Eu quero dizer o seguinte, com os 3 zagueiros e sem Luciano? Eu manteria logo de saída. Porque você já imaginou, você sabe, você é um cara experiente, eu ia dizer tão experiente quanto eu, mas eu diria mais. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino, sem o Luciano, com 3 zagueiros, iam querer colocar a cabeça do professor Zubeldia em praça pública, prêmio. Ou não? Sim ou não? Sim, mas o futebol hoje se joga com 16 atletas até o fim do jogo. Tem 90 minutos para isso. Entra fechadinho, entra com os 3 zagueiros, entra na segurança. Deixa o tempo passar, vamos ver o que o jogo fala. Tem 90 minutos para o Luciano entrar. Eu também acho que esse jogo não pode acabar sem o Luciano, mas eu acho que ele pode começar sem o Luciano. Vamos ver o que o jogo fala. Cuidado, que o Palmeiras gosta de falar muito. Sim, mas de repente você se abre, o Palmeiras fala antes, entendeu? Pode ser. E aí não tem jogo. Você está mais para Simeone do que para Tele Santana. Para esse jogo, sim. Mas eu iria com cautela. E tem que olhar o que o adversário tem do outro lado. Palmeiras tem Estevão, Palmeiras tem Facundo Torres crescendo de produção, Rafael Veiga e pode ter de cara o Vitor Roque. Pode ser já a surpresa do Abel. E aí... Gostou do Tigre? Todo mundo de olho no jogo do Tigrinho. O São Paulo teria que encarar 2 Tigres na mesma semana, né? O Tigre Novo Horizontino e o Tigrinho Vitor Roque. Mas com o Vitor Roque, o ataque do Palmeiras ganharia muita mobilidade. Os feiros do Morumbi têm se tornado clássicos. E de repente veio com esse papítio
Foi papite, isso é São Paulo? papite, isso é papite. Papite. Porque tirar o Palmeiras da segunda-feira significaria tirar o Palmeiras de seu estádio, de seu gramado, que você falou do gramado, né? Então também não é assim, né? Também não é assim. Essa segunda-feira não caiu do nada. Não é um campeonato inteiro em que a segunda-feira não existe. Então acho que o São Paulo está com argumentos bem fraquinhos. Vamos combinar, né? O São Paulo argumenta ali que um jogo desse tamanho precisa ser jogado, disputado em datas nobres. Esse é um argumento que, se o São Paulo quisesse defender, teria de ter se posicionado muito antes. E aí, outro ponto é o São Paulo, ao ir para essa postura, né, de não ir boicotar a reunião, não participar, dá a entender que houve uma mudança de data para beneficiar o Palmeiras. Não houve mudança de data nenhuma. O que existe é uma data base, e aí a data base estipulada ali no domingo, por exemplo, e antes dos jogos a federação desmembra e define data, o dia correto e o horário. Mas isso acontece que o São Paulo sempre. quis dizer, se já está decidido, né, eles não tinham anunciado, mas já... Nem sei se já tinham anunciado. Não, mas isso daí... Se já está decidido, o que nós vamos fazer na reunião? Mas na verdade, eles têm que ir na reunião. Então não vai ninguém. Está decidido para todo mundo. Mas a reunião é o momento de se colocar argumentos e se defender o ponto. O São Paulo sabia que não tinha argumento forte o suficiente para defender. Não está no regulamento que tem que ser de fim de semana o jogo. Exato. E se o São Paulo tivesse um jogo no meio da semana, aí um jogo de competição sul-americana ou de Na Copa do quinta-feira. Brasil, Aí sim, aí ele teria beleza. um argumento forte o suficiente para defender, Perfeito. que ele seria prejudicado tecnicamente. Como não há prejuízo técnico para o São Paulo, é uma postura da diretoria simplesmente mesquinha e oportunista. Birra. Não, mas é oportunista, Abel, porque essa coisa de jogar segunda-feira já incomodou o torcedor do São Paulo lá atrás. No ano passado, a CBF entubou no São Paulo 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, como mandante. E aí E o torcedor do Tricolor faz a parte dele, vai lá e lota o Morumbi. Então, mas para o torcedor é muito ruim, de fato, o jogo na segunda-feira. O melhor é fim de semana, que todo mundo está de folga, tem mais tempo para se programar. E aí, na época, o presidente Júlio Casares, o torcedor reclamando, enchendo o saco, bravo. O Júlio Casares falou, não, mas isso aí tem até uma vantagem para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo vai em todo jogo. E ali ele contemporizou... Teve isso? Eu não lembrava dessa. Teve? Teve isso. E aí, em vez de elevar o tom contra a CBF, contra o Edinaldo, ele ficou ali pisando em ovos. Não, a CBF às vezes precisa colocar jogo assim por causa do calendário. Não, vamos deixar para lá, a torcida do São Paulo enche o estádio. Logo depois, o Júlio Casares virou chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América. Ali estava tudo lindo. Então, quando é pro interesse do dirigente, não tem problema jogar na segunda-feira. Agora, que é um clássico, que a torcida já tinha reclamado lá atrás e o São Paulo não fez nada, levanta a voz. Vai ter mais 1 ou 2 dias para se preparar para o jogo. Que diferença vai fazer? E aí, para mim, São Paulo, para mim é puro oportunismo de uma diretoria que não se posicionou quando deveria ter se posicionado lá atrás, principalmente contra a CBF. Aí no Campeonato Paulista, de falar com a federação, de boicotar a reunião, fica fácil e conveniente. Então, essa ceninha da diretoria do São Paulo, principalmente do Casares, eu não caio nessa. O Casares estava pisando em ovos? E assim... Com a CBF? Pisando em ovos é meio dançando reggae, né? Vai, professor. Aê! E eu lembro que na fase anterior, quando teve a definição das datas contra o Novo Horizontino, o São Paulo se mostrou satisfeito publicamente em relação... Ok, agora é uma semifinal e é um clássico. Mas também está falando de um jogo de mata-mata da mesma competição, apenas numa fase adiante. Então, assim, até ali estava ok jogar na segunda, agora não está legal. Então, também me pareceu bem oportunista em relação a isso. Segunda-feira só não presta agora, né? Exato. Que é uma oportunidade de tirar o Palmeiras do seu campo, de fazer barulho em clássico. E esse negócio de chefe de delegação, Breler, deve ser, assim, a melhor coisa do mundo, né? É uma mamata. Porque muda a opinião de tanto dirigente, né? De tanto clube. Bandeira de Melo também era outro. Foi comprado por uma chefia de delegação. Deve ser uma beleza ser chefe de delegação na seleção. Grandes hotéis. Mas gente que vive em grandes hotéis, vive em grandes viagens. Só estender um outro vende ponto, por causa do... que o Bruno Vicari falou isso, eu concordo plenamente. Também, até aproveitou a ocasião, falou, eu concordo plenamente. Por quê?
cria-se uma insatisfação do São Paulo, discussão em relação à data por conta de shows e tudo mais, mas se ignora também, e já se normalizou, o fato que esse jogo não poderia ser mudado para domingo e resolver para todo mundo. Mas não pode porque a gente está acostumado à incapacidade de ter 2 jogos de futebol de grande porte na mesma cidade. Isso, para mim, é mais revoltante, causa mais indignação do que a questão de se preocupar com o show. Então, assim, hoje se revolta com a mudança de data por causa do show, mas não se revolta. É normal que não se possa jogar 2 clubes grandes na mesma cidade. Tranquilamente, por exemplo, um jogo 4 da tarde no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, Palmeiras São Paulo, e o outro 6h30. Só que a gente não tem a capacidade de fazer Corinthians, isso. Que, aliás, quem conhece São Paulo sabe que são bem distantes os estádios, mas não pode porque tem alguns, que normalmente são sempre os mesmos, que vão se matar, que vão brigar, que vão combinar a briga antes, no metrô, na estrada, na Imigrantes, na Anchieta, não sei onde, mas... Então não pode ter jogo no mesmo dia e incapacidade mesmo dos clubes, das autoridades de segurança de controlar esse tipo de coisa. Isso para mim é mais revoltante ainda. Você tocou num ponto que eu gostei. A gente banaliza isso, né? Virou comum. Eu tô velhinho, eu cheguei a ver todas as torcidas de São Paulo no mesmo estádio em rodada tripla. O Campeonato Paulista de 75 tinha um hexagonal decisivo, que tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa e América de Rio Preto. Então, os 3 jogos eram todos no mesmo domingo. Começava um jogo das 4 às 6, um das 6 às 8, o outro das 8 às 10. Todas as torcidas no mesmo lugar. Hoje a gente não pode, além de não poder 2 torcidas no mesmo lugar, não pode 2 torcidas em lugares diferentes. 88, que faz menos tempo, teve um Corinthians e Santos no Pacaembu e um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, no mesmo dia e horário. Hoje E os isso caras é absolutamente responsáveis impossível. que causam esse tipo de coisa, não acontece nada com eles, continuam indo aos estádios, infelizmente. Professor, Corinthians e Santos, tem santista falando, o Benjamin Rowlacer, o Ben... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras que enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira. Agora vamos aí para as últimas notícias do Palmeiras. O Estevão vem brilhando com a camisa do Verdão. Na última partida contra o São Bernardo foram 2 gols, o primeiro um golaço. Falar do Piquerez e do Gustavo Gomes, que treinaram ontem no CT do clube e buscam aí estar em condições de participar da partida de segunda-feira. O Vitor Roque tem grandes chances de estrear com a camisa do Verdão. Essas são as últimas notícias do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.